Eu fui encarregado de compartilhar uma palavra com vocês. Eu vou tomar a liberdade de ficar em pé, como tem bastante gente aqui hoje, né? Eu vou vir mais para cá. Vou fazer meu púlpito aqui. E hoje Deus foi muito bom comigo. Ele colocou no meu coração de tirar um tempo diferenciado para Ele, né? Hoje à tarde. Em pleno horário de trabalho, eu peguei minha bike e fui para o interior. E é esse momento que eu fico sozinho com Deus, né? É a minha maneira, né? O Léo falou que tem a maneira dele de baixar o manto ali, né? Eu no carro. Na verdade, a gente que serve a Deus, a gente está 24 horas ligado com Deus, né? A gente está conectado com Deus o dia inteiro, todos os dias da semana. Mas a minha maneira de ficar sós com Deus, assim, só eu e Ele, assim, de uma maneira diferenciada, é quando eu pego a minha bike, eu vou para o interior, e ali eu vou conversando, eu vou orando. E hoje, eu fui para o interior com o objetivo de colocar em prática algo que eu preguei sábado à noite. Sábado à noite eu preguei na igreja dos meus pais lá em Tijucas, e eu preguei sobre o poder que há na música, o poder que há no louvor, né? O louvor, quando você canta músicas para Deus, isso tem um poder sobrenatural, né? De transformar a atmosfera, de mudar ambientes. É incrível o poder que a música tem, mas não é a pregação de hoje à noite. E como eu preguei sobre isso no sábado, eu disse para mim mesmo, eu vou colocar em prática hoje à tarde. Então eu saí de bicicleta com o único objetivo, só cantar enquanto eu estava pedalando. E eu fui cantando, né? Pedalando e cantando, claro, no ritmo leve, né? Não é aquele ritmo ofegante, né? E naquele período ali foi 1h30 de pedal. Deus me deu toda a direção para hoje à noite. Eu não pedi para Ele, só que Ele já sabe, né? Ele já sabe o que eu queria. E Deus me deu a direção, e a direção que Deus me deu para hoje à noite foi algo específico para homem, né? E é uma célula de homens, né? E é muito bom quando a gente tem a oportunidade de ter uma reunião só para homens, que a gente pode ficar à vontade e tratar de assuntos específicos para homem, né? E foi exatamente a mensagem que Deus me deu. Uma mensagem que talvez não combinaria ou não daria certo se tivesse alguma mulher aqui presente. Mas como só tem homem, então estou tranquilo. A minha esposa veio aqui agora, pegou o carro, mas já vazou. Então está tudo certo. Embora que eu não tenha nada para esconder dela, né? Se tem, Deus vai mostrar a princípio, né? Quem trouxe a sua Bíblia e quiser abrir, né? O Léo acabou de ler o Salmo, eu também quero ler o Salmo. Salmo de número 51. Nosso assador, como é que tá aí? Tá? Quanto tempo nós temos? 5 minutos. É uns 15 ainda. Tem uns 15? Então tá de boa, então. Tá de boa. Salmo de número 51. Se eu passar de 15 dá problema? Não? Eu cuido dela aqui. Então tá bom. Porque só eu que tenho que pregar em 15 minutos, né? Salmo de número 51, tá tudo certo aí? Vamos lá. Alguém achou? Achei. Primeiro em diante? Do primeiro em diante. Vamos lá. É o Salmo de Davi, tá? Davi foi um dos maiores reis da história de Israel. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor. Segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas, e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Regozijam-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo.
torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? E o salmo todo para ficar bem completo, né? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero mais uma vez te dar graça, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a tua palavra, Senhor. Mais uma vez eu te peço que o teu Espírito Santo possa nos conduzir, Pai. Pois só tu sabes exatamente o que cada um aqui precisa ouvir nessa noite. Por isso, nos toma e nos guia. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, para quem talvez esteja um pouco mais novo na caminhada, né? Eu acabei de ler um salmo. A Bíblia tem 150 salmos, sendo que a maioria dos salmos são de Davi. Quem foi Davi? Davi foi um dos maiores reis da história de Israel, né? Israel é um povo escolhido de Deus, né? Por isso que nosso Deus é chamado de Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus de Israel. E Davi foi um grande rei, né? Um grande rei, e uma curiosidade sobre Davi, que ele é o único personagem da Bíblia que a Bíblia chega a dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? E por que esse homem era um homem segundo o coração de Deus? Se a gente for estudar a história de Davi, você vai ver que Davi, ele foi um grande pecador. O salmo que nós acabamos de ler é um salmo de confissão de pecado. O salmo de número 32 e o salmo de número 51, todos os dois salmos são salmos onde Davi está confessando um pecado. E que pecado foi esse? Né? Um pecado de adultério. Né? Davi, embora um homem que foi chamado por Deus, conhecido como um homem segundo o coração de Deus, foi alguém que cometeu adultério. Olha só, né? Alguém que pisou feio no tomate. Né? A palavra de Deus diz que certo dia ele estava passeando no seu palácio e de repente ele olhou pela janela do palácio e ele viu na vizinhança, né? Naquela época não tinha talvez, né, esses blindex de hoje, como é que chama? Vidro temperado, né? Não existia naquela época, imagina, né? Antes de Jesus Cristo, não existia ainda o blindex, não existia ainda vidro temperado, Michel. E aí imagina, o camarada está passeando no palácio, de repente ele olha pela janela e ele viu, na vizinhança, a mulher estava tomando banho. E não tinha o vidro temperado, e o cara viu a mulher tomando banho. De longe, ele botou o olho, e quando ele viu, imagina que com certeza devia ser um mulherão, né? Não devia ser fraca a mulher. A Bíblia fala que ela era... Quando Davi, a Bíblia diz que ela era formosa, né? Essa história você encontra em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, né? A Bíblia diz assim, não precisa abrir a Bíblia, né? Uma tarde, Davi se levantou no seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita. A Bíblia não diz que ela era pouca coisa, não. Era muito bonita. Olha só. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. E ela veio. O cara era rei. O cara queria se deitar com a mulher e simplesmente, pegou os funcionários, empregados, vai lá, manda trazer. O cara é rei. Entendeu? O rei manda. E ele é o rei. Mandou trazer a mulher, se deitou com ela, e acabando o período de purificação, o período da menstruação, né, que era considerado o período de impureza da mulher, a mulher descobriu que estava grávida. E mandou avisar Davi
né? E aí, para aqueles que conhecem a história, Davi mandou chamar o marido da mulher, que chamava Urias. O cara estava em guerra, estava numa batalha. Davi também deveria estar naquela guerra, mas Davi não estava na guerra. Fugiu do combate. E ele mandou chamar o cara que estava lá em linha de guerra, dando a cara para bater, literalmente. Mandou chamar o cara. Ele tentou, vou resumir para vocês, ele tentou criar um jeitinho de encobrir o pecado dele. E ele chamou o funcionário e disse, olha, é o seguinte, eu sei que tu está na guerra, tu deve estar meio cansado, né? Afinal de contas, guerra não é uma coisa tão fácil, né? Que tal tu pegar um dia de descanso, vai para casa, deita com a tua mulher, dorme um pouco com ela, né? Por quê? Porque ele queria que o funcionário transasse com a mulher para encobrir depois a gravidez dela. E aí o cara não ia saber que o filho era do rei. O cara ia pensar, não, o filho é meu, porque eu fui pra cama com a minha mulher. Não tinha DNA. Não tinha DNA naquela época, não tinha o vidro fumê também, né? Era tudo diferente. E aí o cara chamou o funcionário e disse, ó, vai lá, descansa um pouquinho, aproveita essa noite. Mas, para infelicidade de Davi, o cara era tão fiel, tão fiel, tão fiel, que ele resolveu fazer uma vigília e ficar de plantão na frente do palácio. Cuidando do rei. O cara era fiel, todo custo. Eu entendo que tu vai. E o cara não foi. Faz a tua obrigação. Não foi pra cama com a mulher. E o Davi, e agora? O que eu faço? Davi ficou sem saída, cara. E a mulher daqui a pouco vai crescer a barriga e não vai ter mais como esconder. E aí, rapaz, para piorar a situação, Davi, ele consegue cometer um pecado maior ainda. Ele manda chamar o capitão lá do exército, não me lembro agora se era Eliabe. Ele disse, Eliabe, eu quero te pedir um favor. Fala, meu senhor. Tu vai pegar o Urias, nosso querido amigo, marido de Batseba, e você vai colocar ele em linha de frente do combate de guerra. Coloca ele lá na ponta do pilotão. É lá onde a metralhadora está apontada. Bota ele lá. O cara já vi que ele é macho mesmo, ficou a noite toda de plantão aqui, nem pra cama com a mulher ele foi. E aí você já sabe o que aconteceu, né? Meu Deus. Botou o cara na linha de frente, o que aconteceu? O cara morreu. Né? Aí, a Bíblia diz que Davi esperou passar o luto, né? E aí, mandou trazer a mulher para oficializar agora o casamento, né? Só que detalhe, olha só o que a Bíblia diz, 2 Samuel 11, 27. Só vou ler mais esse versículo. 2 Samuel 11, 27. E aí nós vamos para os finalmente da pregação do que Deus colocou no meu coração para repartir. 2 Samuel 11, 27. Versículo 26. Ouvindo a mulher de Urias que o seu marido era morto, olha só, presta atenção. Ouvindo a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela o pranteou. Chorou. Imagina, era o marido dela. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a recolheu em sua casa. E ela me foi por mulher e me deu um filho. Depois esse filho vai vir morrer, tá? Já vou adiantando a história para vocês. Mas isso não faz parte da pregação de hoje. Agora presta atenção no detalhe. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Ou em outra versão, desagradou ao Senhor. Nos dias de hoje, no mundão que a gente vive, né? Um homem casado ir para a cama com outra mulher, ou um homem adulterar com outra mulher, está cada vez mais parecendo que isso é até normal. Está até parecendo que isso é tudo ok. Né? Se o cara tiver mais de uma mulher, aí mesmo que o cara é macho. Né? Só que a Bíblia diz que isso foi mal aos olhos do Senhor. Para Deus, todo tipo de pecado cheira mal. Por quê? Porque Deus é um Deus santo.
E o que Davi fez foi mal aos olhos de Deus, né? Foi algo que desagradou o coração de Deus. Esse salmo número 51, ele é um salmo de arrependimento. Ele é um salmo de lágrimas. Por quê? Porque Davi, embora tenha feito algo que foi considerado mal aos olhos do Senhor, ele achava que estava tudo bem. Ele achava que estava arrombando, ele achava que não foi nada. E o tempo foi passando, até que teve um dia que Deus levantou um profeta chamado Natã, e esse profeta, ele contou uma historinha bem de leve, bem de boa, né, para entrando na conversa, até com que esse profeta fez Davi cair a ficha e perceber que o que ele havia feito era muito grave. Muito grave, né? E aí Davi chorou amargamente. É onde que ele vai escrever o Salmo 51, que é o salmo que eu li para vocês, que nada mais é do que um salmo de arrependimento, né? Se vocês prestarem atenção em alguns detalhes do salmo, né? Ele vai dizer, né? Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Davi aqui, ele tá em lágrimas. Ele está pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu pequei. Eu fiz algo que era grave, eu fiz algo que era mal. Ele cometeu assassinato, ele cometeu adultério. Depois, a consequência do pecado, ele perdeu o filho. O neném não vingou, morreu. Então, se a gente for prestar atenção em toda essa história, foi um pecado atrás do outro. O pecado, ele é efeito cascata. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então, normalmente, a queda do homem, ela começa com uma coisa pequena. E depois é efeito cascata, vai um atrás do outro, até você se arrebentar todinho. Então, antes de acontecer homicídio, antes de acontecer adultério, o que eu quero chamar a atenção, presta bem atenção que eu vou falar agora, que eu vou tentar ser rápido. Tudo começou por um olhar. Um olhar. A queda de Davi não foi algo grande, ele não saiu por ali matando o funcionário, ele não saiu adulterando, tudo começou com um olhar. A Bíblia diz que Davi passeava no palácio, ele olhou e viu uma mulher, estava tomando banho, não tinha havido fumê, e ele viu que era linda. Só que podia ter ficado nisso, podia ou não podia? Só que ele deu o segundo passo. Oi? O filho dele tinha muitas mulheres, né? O Salomão, né? Mas ele não tinha? Ele não era de muitas mulheres, não. Ele teve algumas, né? Mas não igual ao filho dele. O Salomão é que era o cara da mulherada. Mas mesmo assim podia ter pegado qualquer outro tipo de outra mulher. Então já queria, né? É como rei, Solteira? ele até uma tinha. solteira, podia ter Como pegado. rei, ele até tinha direito, né? Mas direito, não uma claro. mulher casada, né? Uma casada. Claro, já logo pra casar. Desejar uma casada. Como ele era rei, tudo bem, ele pode escolher a mulher que ele tem, mas justamente a mulher que já tinha marido, entendeu? Ainda do braço direito dele do É cara isso, que então protegia ali ele pisou na bola com Deus, feio, O cara né? que protegia ele. Então, queridos, se a gente for ler a Bíblia lá em Gênesis, né? Onde é que começou a queda do homem, né? A Bíblia diz que Deus fez um homem chamado Adão e colocou ele no jardim do Éden e deu a ele, a gente até cantou uma música aqui, né? E deu a ele uma instrução, olha, você pode andar no jardim, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não vai comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. E Adão, ele deve ter contado isso para a mulher, mas um dia Satanás, que estava em forma de uma serpente, veio com uma conversinha com a mulher e disse, não, se você comer não vai acontecer nada. Os teus olhos vão se abrir, você vai ter o mesmo conhecimento de Deus. Resumindo, você vai ser igual a Deus, mas não vai dar nada. E a Bíblia diz que a mulher, então, ela olhou para a árvore, um dia ela estava passando pelo jardim, ela olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela desejou, e ela comeu, e ela deu para o marido também, que também comeu. Ali começou a queda do homem. E se a gente prestar atenção, a queda da mulher, que levou à queda do homem, foi a mesma queda de Davi.
Qual? Como é que foi a queda? Pelos olhos. Ela olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal e ela viu que era agradável aos olhos. A Bíblia diz que a lâmpada do corpo do homem, a lâmpada do homem está no olhar. De sorte que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. E se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será mau. Será trevas. Então, amados, tudo começa com um olhar. A gente pensa assim, mas é só um olhar. Um olhar pode destruir meu casamento. Um olhar pode destruir meu ministério. Um olhar pode destruir minha empresa. Um olhar pode destruir todos os planos que Deus tem para a minha vida. Um olhar. Não necessariamente que é um olhar para uma outra mulher. Pode ser um olhar para uma outra coisa que você não tem que olhar. Porque o olhar, ele pode gerar a cobiça. E qualquer tipo de cobiça perante a Bíblia é pecado. Eu não tenho que desejar aquilo que não é meu. Eu não tenho que ter inveja daquilo que não me pertence. Então tudo começa com um olhar. Um olhar pode destruir a tua vida. Né? E Satanás, ele sempre vai dizer assim, mas não é nada. A estratégia de Satanás é a mesma, mas não é nada. Satanás nunca vai dizer, não. Não é nada. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês, a mensagem que Deus colocou, eu vou encerrar agora. A queda do homem não começa com algo grande. Nunca é com algo grande. Satanás nunca vai pegar uma corda e vai dar uma rasteira e você vai amarrar na tua perna e puxar. Nunca. Ele vai pegar uma linha de fio de nylon bem fininha, bem transparente, e ele vai passar um laço. E depois ele vai passar um segundo laço. Você não está percebendo nada. Depois vem o terceiro e vem o quarto. Vai chegar o dia que ele vai puxar e você nem vai perceber e você vai cair e vai cair feio. Porque tudo começa com uma pequena concessão. Uma pequena concessão. Então, eu queria deixar para vocês. Jesus, ele veio a esse mundo. Jesus, o sangue de Jesus, ele é o antibiótico do nosso pecado. Graças a Deus, hoje, se nós pedimos perdão a Deus dos nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus veio a esse mundo para acabar com a maldição do pecado. Hoje eu posso ser perdoado de qualquer pecado. Mas a partir do momento que eu sou perdoado, Jesus vai me dizer assim, agora vá e não peques mais. Porque o pecado, amados, ele pode destruir a nossa vida. Tem pessoas aqui que poderiam estar vivendo uma outra realidade. E às vezes, tem bênçãos na nossa vida que estão travadas, tem bênçãos que parece que a coisa às vezes tranca, não vai para frente, a coisa não, está meio enrolada. Tudo geralmente é por causa de uma quebra de princípio. É alguma coisa, algum princípio que eu quebrei, alguma coisa que eu fiz que magoou o coração de Deus, e enquanto não há um arrependimento verdadeiro, a coisa não vai para frente. E eu preciso, a exemplo de Davi, eu preciso entender que aquilo que eu fiz de errado foi mal aos olhos de Deus. Enquanto Davi não reconheceu que o que ele tinha feito era feio, a coisa não deslanchou na vida dele. Ele precisou chorar amargamente. E a partir do momento que ele chorou e pediu perdão, aí Deus restaurou a alegria dele e Deus restaurou a vida dele. Esse homem, lá na frente, ele vai ser considerado no livro de Atos dos Apóstolos um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era alguém, como o Léo deu um exemplo ali, né? Alguém que se quebrantava. Davi, quando ele reconheceu que ele pecou, ele se quebrantou. Por isso que ele vai dizer, os sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado e contrito. Ao coração quebrantado, Deus não desprezará. O que é um coração quebrantado? É humildade. É quando você se humilha diante de Deus e reconhece, Senhor, eu sou um pecador. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu pequei. Eu sou um miserável, pobre, cego e nu, como dizia Paulo, né? Então, o que Deus mais quer de nós, Deus não está procurando homens perfeitos. Deus não está procurando homens que nunca pecaram e que nunca vão pecar, porque isso é impossível, né? É impossível de acontecer. Mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar pisando no tomate. Mas Deus espera que a gente tenha a hombridade de se jogar no chão e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me dá uma nova chance. Me dá uma nova chance. Amém, queridos? Amém.
Então eu quero deixar essa mensagem para vocês. E tá cantando uma música aqui. 15 minutos levou 25. Levou 25? Levou. Mas ficou dentro dos 30 que tu me deu da última vez, né? Amados, eu quero tocar uma música aqui rapidinho. E eu quero dar uma oportunidade de mais uns 3 minutinhos para, se você quiser fazer uma oração, uma oração de autoanálise, né? Se tem alguma coisa que eu preciso me arrepender, pedir perdão a Deus, ou de repente, se está tudo em dia a tua vida, só peça a Deus, Senhor, me ajuda, não me deixe cair em tentação, né? Como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, né? Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Né? Nós precisamos orar isso todos os dias. Eu oro todos os dias, querido. Todos os dias eu peço, Senhor, não me deixe cair em tentação. Porque eu sei que se eu cair, hoje, para algumas pessoas eu posso ser um bom exemplo, posso talvez ser uma referência de pastor, mas se eu cair, eu sei que Deus pode até me perdoar, mas eu sei que o homem vai demorar. Porque o homem não é igual a Deus. Deus perdoa e esquece, mas o homem perdoa e não esquece. Então, por isso eu oro todos os dias, Senhor, não me deixe cair em tentação. Amém, queridos? Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar, todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva, Senhor, leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva, leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva, leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva, leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Oh, meu querido, quero te lembrar nessa noite que nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações, é um Deus que responde as nossas orações, é um Deus que está atento até mesmo aos nossos pensamentos. Eu não sei como você chegou nesse lugar aqui nessa noite, mas eu queria te lembrar que o nosso Deus é um Deus santo. Nosso Deus é um Deus santo. E Ele espera que nós possamos ser santos, separados como Ele é santo. Se você chegou aqui porventura, o Senhor te lembra que em algum momento da sua caminhada você tropeçou, você caiu, você errou, você pecou. Eu quero te dizer que existe um antibiótico para o teu erro. Esse antibiótico se chama o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Jesus não veio a esse mundo para nos condenar, para nos acusar da culpa do pecado, da maldição do pecado. Não, Ele veio para nos perdoar, Ele veio para nos salvar da maldição, da culpa do pecado. Tudo que Ele espera é que nós possamos reconhecer as nossas mazelas, reconhecer as nossas fragilidades, confessar o nosso pecado
se aproximar mais e mais dele, porque ele é um Deus perdoador, é um Deus que nos entende, que nos compreende, que conhece a nossa estrutura, que se lembra que somos feitos de pó. Como um pai que se compadece de um filho, ele se compadece de nós, porque ele sabe que somos feitos de pó. Ele não está aqui para te condenar nessa noite, ele não está aqui para apontar o dedo na tua cara e dizer, não, você não presta porque você é um pecador. Não, muito pelo contrário. Nessa noite ele quer estender a sua mão para você e te dizer, meu filho, não temas, não temas, não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te ajudo. Nessa noite ele estende a sua mão para você. Seja lá qual for a tua dificuldade, seja lá qual for a tua luta, seja lá qual for o teu desafio, ele te ajuda, você vai vencer. Tudo que ele espera é encontrar em nós um coração quebrantado, um coração arrependido. Ao coração quebrantado e contrito, ele não desprezará, porque ele é o Deus do perdão, ele é o Deus da misericórdia, ele é o Deus da segunda chance. Receba o perdão de Deus nessa noite, amém? Receba do amor de Deus. Se houver alguém aqui que ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele tudo fará. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu amor que lança fora todo medo. Obrigado pelo teu sangue, Senhor, que nos purifica de todo pecado. Obrigado pelo teu perdão, Senhor. Que seria de nós sem o teu perdão? Que seria de nós sem a tua graça, Senhor? Sabemos que os nossos pecados nos afastam de ti. Mas muito obrigado que enviou teu Filho Jesus, Senhor, para morrer em nosso lugar. Obrigado pelo teu sangue que nos purifica de todo pecado, Senhor. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua palavra que nos aponta um caminho a ser trilhado. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado por cada homem que o Senhor trouxe aqui. Obrigado, papai. Damos a ti a honra, damos a ti a glória, damos a ti o louvor, Senhor. Obrigado pelo teu sangue que nos alcança, que nos lava, que nos purifica, Senhor, de todo o mal, Senhor. Obrigado porque o Senhor nunca nos despreza, o Senhor nunca nos rejeita, o Senhor nunca nos lança fora. O Senhor sempre nos recebe de braços abertos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Recebe o nosso louvor. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Amém. Fazer uma oração final. Alguém aqui nunca, Cristian, vocês fez o apelo, quem gostaria de aceitar Jesus, que nunca aceitou, reconhecê-lo como suficiente Salvador? Alguém aqui tem esse desejo no coração? Não sei se tu falou, Cristian, ali? Falei. Se tiver alguém aqui, né, que gostaria, né? Tem alguém que ainda não fez isso, né? A Bíblia diz que essa é a hora. Todo aquele que confessar o nome dele, né, será salvo. Né? Então, se houver alguém que quer dar um passo de fé aí. Tá bom no dedo, hein? Tá ruim no dedo dele, tá bom, tá calibrado. Não há necessidade de você se expor aqui também, né? Você pode fazer essa oração no teu particular, mas entrega realmente a sua vida para Deus, né? Amém. Permita Ele te guiar. Né? Quando você faz essa oração, Senhor, eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos, Ele vai te guiar, Ele vai te dirigir. Você inconscientemente, desde a hora que você acorda, Ele começa a te guiar, ele te conduz, entendeu? Ele te orienta, Ele te dá sabedoria para tomar decisões. E tudo muda na nossa vida. É uma coisa antes de Jesus e depois de Jesus. Né? Amém. Vamos dar as mãos?
Só eu vou fazer uma oração final agora, mas como o Cristo falou da oração, quem não tem intimidade com Deus ainda, que não consegue talvez, como a Maria que já foi católico, alguns até só não são praticantes, a oração do Pai Nosso. Eu peço para que cada um aqui nunca deixe de orar, porque pensa numa oração poderosa. Vou dar um testemunho de 1 minuto, que eu não quero me estender. No dia que aconteceu algo comigo, na minha demissão da molequinha, foi por causa de um comportamento meu, que eu cheguei na reunião em ponto, mas já estava todo mundo lá dentro, era 7h30, eu cheguei 7h30, eu peguei o ônibus atrasado, e aconteceu um fator lá de eu fechar os olhos, dar uma descansada, e o presidente tá e não gostar, só que naquele mesmo dia eu senti algo espiritual muito forte naquele ambiente. E todos os anos que eu vou nessa convenção, todo ano aconteciam umas cagadas para mim ir embora. E eu sempre tinha um santo forte, acontecia algo e eu não for. Porque eu era bom de venda e o cara, Léo, de novo tu fizeste isso, Léo. Mais uma tu estás fora. E de novo acontecia. E naquele dia eu me esqueço que eu não consegui orar naquele lugar. E orei o Pai Nosso, de joelho na cama, 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã, nunca me esqueço. Eu orei o Pai Nosso de joelho e só conseguia orar o Pai Nosso. Eu não conseguia falar com Deus. A guerra é tão grande naquele ambiente lá, que existe algo por trás. Então eu vou falar o que é. Eu sei que existe algo por trás, porque eu vivi isso. Essa empresa que eu trabalhei, existe, o cara, ele não... Enfim, mas vou falar do meu oração do Pai Nosso. Eu orei o Pai Nosso e aconteceu. Para uns uma de graça, para outros não. Então, quando a gente ora o Pai Nosso, às vezes pode ser uma bênção, às vezes pode ser algo que não é. Mas daí, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A tua vontade. Eu sempre prezo isso para Deus. Deus, a tua vontade. E ao final, como o Cristo fala, né, livrai do mal, não me deixe cair em tentação. Isso tem que falar todo dia, porque todo mundo aqui é tentado. E nós somos homens, né? Então, não queria me estender. Só para falar para vocês, quem aqui não tem em prática, ora o Pai Nosso. Amém. Eu, quando eu não estou bem, quando eu não estou legal, eu não oro o Pai Nosso. Todos os dias, eu oro o Pai Nosso. Tem dia que eu falo com Deus 20, 30 minutos, tem dia que eu não falo. Eu sou ser humano. Não vou dizer, o Cristo já vive um pouco diferente, mas eu tenho dias que eu não falo com Deus, mas eu oro o Pai Nosso. Eu também. Eu oro a oração do Pai Nosso todos os dias. É isso aí. Então, amém. Porque é a oração que ele deixou, né? Amém. A oração do Pai Nosso, ela é completa, ela tem tudo. Não querendo comer, mas eu queria falar isso, né? O Pai Nosso. Enfiado goela abaixo. Pai Nosso, então. Vamos lá, o Pai Nosso. Pai Nosso, então. Vai, começa. Não, primeiro eu vou orar uma oração e depois a gente termina com o Pai Nosso. Amém? Obrigado, Pai, por este encontro, por este dia que o Senhor nos planejou hoje, Pai. Eu sei que não foi só uma picanha, nada não, Pai. Foi o propósito de cada um estar aqui, Pai. Então que o Senhor nesta semana, Pai, que iniciou ontem, que até sexta-feira ou até sábado, que cada um aqui possa, o Senhor falar no seu quarto, no secreto, uma convicção de que o Senhor existe, Pai. Porque a gente não está aqui pregando algo mentiroso, a gente está falando do Teu amor, Pai. Então, Pai, em cada um que está aqui, Pai, mostre alguma coisa para ele entender que foi Deus, que o Espírito Santo está aqui, Pai, que o Senhor está aqui, Deus. Então, obrigado, Pai. Abençoa cada um que está aqui, a sua família, Pai. Não deixe que nos falte nada, Pai. Que cada um que está aqui, Pai, venha entender o seu propósito, Papai, para se cumprir aqui nesta terra, Papai. Desde já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. E assim oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Glória a Deus. Amém. Bora comer! Amém. O assador já está ganhando um ataque já lá.